Crianças e adultos precisam pensar nessas coisas. Por isso, nós iremos agora para o texto de Gênesis, no capítulo 6. O texto é um pouco longo, irmãos, então eu vou ler somente a metade dele, até o verso 10. E depois, ao longo da exposição, a gente lê o restante, tá certo? Essa é sempre uma característica das narrativas, né? São muitos versos, mas a gente vai devagarzinho na leitura para não cansar os irmãos. Verso 1 até o verso 10. Acompanhe comigo a leitura, preste atenção, tenha esperança para que Deus fale ao seu coração. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite, nos instrua, nos fortaleça, nos advirta, nos transforme por sua palavra. Ore comigo nesse instante. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído. A tua palavra tem nos guiado, tem nos fortalecido, e nós cremos que essa noite, esse momento, é mais uma oportunidade que temos de estar diante do teu texto sagrado. Ó Senhor, nos ajuda a não desperdiçar essa oportunidade. Captura a nossa atenção para o teu texto e tua verdade. Que esse pecador não atrapalhe a comunicação e que o coração dos meus irmãos esteja pronto, preparado como terra arada por ti para receber a boa semente do Evangelho. Edifica-nos nessa noite e salva, Senhor. Suplicamos por salvação também. Que Cristo seja anunciado a partir da história de Noé e do dilúvio. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar no grande reset? Você tem medo do grande reset? Ou você tem medo dos que têm medo do grande reset? Talvez esse assunto seja desconhecido para alguns. Para outros, no entanto, seja um motivo de divisão. Existem diferentes opiniões a respeito desse tema. Se você não ouviu, eu vou tentar explicar brevemente, tá certo? Era o ano de 2020, junho. Pandemia no seu auge. Naquela ocasião, nós tivemos uma reunião do Fórum Econômico Mundial. Nela, lançaram um vídeo onde imagens de desastres naturais eram passadas junto com grandes centros e um discurso do rei Charles III, né? Hoje rei da Inglaterra.
Aquele homem então falava que a pandemia seria uma oportunidade para resetar o sistema econômico mundial, reiniciar as relações, transformá-las de forma completa. Esse tema, posteriormente, também foi um tema de uma reunião com a elite econômica. Artigos foram publicados e um livro de 280 páginas, ele trazia esse conceito. Ainda de forma genérica, tá certo? Até hoje nós não temos com tanta clareza o que significa isso, apesar de alguns anos terem já se passado. Falava-se, por exemplo, em taxar grandes fortunas, em de alguma forma tirar os subsídios para combustíveis fósseis, mudar o sistema econômico para que ele fosse mais generoso, solidário e justo, enfim, várias propostas em várias direções, mas nada com muita clareza de como seria esse novo mundo a partir da pandemia. É claro que isso trouxe repercussão. Algumas discussões sobre se seria adequado que uma elite discutisse os rumos dos povos, sendo que essa elite nem eleita foi. Isso é uma discussão. Foram tidas discussões sobre o alcance dessas propostas que afetariam emprego, segurança, várias áreas da economia. Quem são esses iluminados que querem guiar a humanidade a um novo passo? Será que eles deveriam ter tanto poder para fazer isso? Mas houve também um passo além nisso. Para você ter uma ideia, irmãos, uma reação popular que aconteceu de forma muito forte e muito intensa. Depois desses discursos e desses vídeos, houveram mais de 8 milhões de interações no Facebook e 2 milhões de posts no Twitter, hoje o X, sei lá como se chama, que falavam sobre esse tema. E a partir daí, nós temos aquilo que para alguns é chamado de teoria da conspiração. Porque foi dito que a partir da pandemia, as elites mundiais, elas aproveitariam aquela oportunidade, com aquelas sanções, aquelas restrições, aquele controle social, aquelas medidas que na verdade não eram sanitárias, eram uma espécie de controle social para que eles resetassem o mundo. Bem, já se passaram alguns anos e de alguma forma o mundo voltou a funcionar como era antes. Nesse sentido eu te pergunto, e o grande reset, ele vai acontecer ainda? Será que ele é real? Será que é uma proposta genérica? Será que é um plano das elites? Será que é uma conspiração? Será que vai acontecer esse grande reset? Vai. Mas não é elite econômica mundial nenhuma que vai fazer isso. É o próprio Deus. O próprio Deus vai reiniciar esse mundo. E Ele já fez uma vez. A palavra nos adverte que no final de tudo, na volta de Cristo, Ele vai recriar esse mundo em santidade e justiça, o grande reset. Mas ao longo da história da criação, nós temos um padrão para entender como isso vai acontecer, porque já aconteceu uma vez, lá no início. Nos tempos de Noé, Deus resetou a humanidade. Ele o fará de novo. Precisamos nos preparar. Faz bem, então, olhar para o relato, olhar para o contexto, para perceber como isso vai acontecer. É interessante, irmãos, que a partir do capítulo 6, nós trataremos do tema do dilúvio, tá certo? Ele vai envolver 3 capítulos, portanto, 3 sermões. Nós iremos abordar esse evento tão importante por óticas diferentes. O capítulo 6, ele vai falar sobre o contexto pré-diluviano. A partir disso, nós teremos uma análise tipológica. Nós iremos perceber que o dilúvio, ele aponta para algo que vai acontecer no fim. Esse é o enfoque do nosso sermão nessa noite. Semana que vem, capítulo 7, nós vamos ver o dilúvio em si. E no evento em si, nós faremos uma interpretação teocêntrica, mais do que o dilúvio de Deus. Nós iremos olhar para o Deus do dilúvio e o que aquele evento cataclísmico revela sobre o nosso Deus. No capítulo 8, nós temos as águas do dilúvio baixando. E teremos uma análise e uma aplicação mais pessoal ou existencial. Porque o dilúvio também nos ensina a lidar com os juízos temporais de Deus, as consequências do pecado, provações e tempestades diversas. Teremos essa abordagem. 3 sermões, então, para analisar o dilúvio. O primeiro deles, nós lidaremos exatamente com esse aspecto escatológico. O dilúvio como antecipação daquilo que um dia ainda virá.
Nós iremos então fazer o movimento da teologia bíblica, tá certo? Olharemos para o texto, entenderemos a sua doutrina, depois avançaremos até o Novo Testamento e o final dos tempos para entender como isso se aplica a nós, onde nós estamos. Porque responderemos 3 questões importantes sobre o grande reset que está por vir. Nós veremos, em primeiro lugar, o contexto dessa nova criação que vai surgir, versos 1 a 7. Depois nós veremos quem são os componentes dessa nova criação, verso 8 a verso 10. E por fim, nós veremos a nossa comissão ou a nossa participação nessa nova criação, versos 11 a 22. Deus reiniciará o mundo, fará uma nova criação. Como é que lidaremos com isso? Precisamos primeiro entender em que contexto se dará a nova criação. Para isso, eu quero que você perceba o contexto da primeira nova criação, que aconteceu com Noé, que aconteceu no dilúvio. Versos de 1 a 7, eu peço à igreja que faça essa leitura, por favor, a uma só voz. Quando falamos sobre o fim dos tempos, ou o grande começo, o grande reset, a nova criação, muitas vezes nós somos levados pela pressuposição de que haverá sinais, sinais claros. Procuramos esses sinais, especulamos a respeito deles. No entanto, irmãos, eu quero que você entenda que os sinais da Escritura não são tão claros assim, fáceis de perceber. Por quê? Textos escatológicos, por exemplo, vão dizer que nos últimos dias haverão guerras e rumores de guerra. Checklist aí? Agora, quanto tempo que não há guerra e rumor de guerra na humanidade? Haverá fome e doenças. De fato, há muito tempo nós temos essas coisas. Haverá esfriamento na fé. É certo que nós podemos supor que na reta final da história humana, às vésperas do grande reset, isso vai se intensificar. Mas você percebe que isso não é tão fácil assim de precisar? No entanto, quando eu lembro da advertência que Cristo fez ao povo do dia de Noé, dos tempos de Noé, que o nosso presbítero Michael leu na liturgia, ele vai de alguma forma recriminar as pessoas que viviam desatentas. Existem sim alguns sinais. Nós precisamos percebê-lo, nós precisamos fazer a leitura, ainda que não seja extremamente preciso, ainda que a gente não consiga traçar uma data. Alguns sinais podem ser observados e vistos. Nós devemos fazer isso. E o faremos a partir desses versos, lidando com as 3 polêmicas que nós temos aqui. Enquanto líamos, o presbítero André estava sorrindo, eu me lembro da nossa conversa domingo passado. Eita, pastor, semana que vem tem os neflins, os gigantes, né? Semana que vem tem a teoria sobre os filhos dos homens. Aí eu acho que a Camila perguntou, pastor, o senhor já se arrependeu de ter escolhido o Gênesis para expor isso umas 3 ou 4 vezes por semana, né? Mas nós iremos lidar com essas polêmicas aqui no texto, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela é clara. Às vezes nós a complicamos com as nossas possibilidades de interpretação.
A primeira polêmica que nós temos aqui nesses primeiros versos, que falam sobre o crescimento da humanidade, mas também o seu apodrecimento moral, é que o texto vai fazer uma divisão. Vai dizer que os filhos dos homens, dos filhos de Deus, resolveram tomar para si as filhas dos homens. Discute-se então que divisão seria essa? Quem é filho de Deus, quem é filho dos homens? Existem pelo menos 3 interpretações sobre isso. A primeira delas vai dizer que os filhos de Deus são os descendentes de Sem, de Sete, na verdade, é a descendência, né, da promessa. E os filhos dos homens, aqueles que se apegam à humanidade, o orgulho humano, eles são a descendência de Caim. Então o problema aqui seria a mistura do povo de Deus com quem não é povo de Deus. Essa é uma interpretação bem coerente com o contexto, mas não é tão emocionante, tá certo? Alguns irmãos gostam de interpretações mais emocionantes. Filhos de Deus, no Antigo Testamento, também se referem em alguns momentos a anjos. E aí, olha que interessante, que curioso. O caso então seria que os anjos foram seduzidos por mulheres muito bonitas, do tempo ali, pré-dilúvio, tiveram relações com elas e nasceram seres híbridos. Rapaz, interpretação curiosa essa é, né? A terceira hipótese seria que os filhos de Deus seriam, na verdade, governantes poderosos, que se consideravam, né, nessa figura de quase deuses, e que tomavam as mulheres que queriam, também era um sinal de depravação. Essa terceira, nós temos pouca base para interpretar dessa forma. Há pouquíssimas informações que reforcem esse argumento, por isso não vou gastar muito tempo nele. Deixa eu falar da segunda hipótese que talvez tenha chamado sua atenção. Será que os filhos de Deus são anjos que se apaixonam por garotas humanas? Primeiro, Cristo vai dizer no Novo Testamento que os anjos não casam e não se dão em casamento. A partir daí nós podemos crer que eles são assexuais. Eles não são levados por essa inclinação. Você poderia dizer, mas e os anjos caídos? Eles não são mais animados nesse aspecto aí? Irmãos, anjos são espírito. Eles não são seres materiais. Você poderia argumentar, e será que não foi o caso de possessão? Calma, irmão. Será que não está percebendo que está forçando demais essa interpretação? Calvino vai chamar ela de fantasiosa. E eu creio que ele não faz isso sem justiça. Deixa eu dar um segundo argumento, porque essa história de anjo não combina aqui. O próprio juízo de Deus, ele não é derramado sobre os anjos. O juízo de Deus, o dilúvio, é derramado sobre toda a carne. Expressamente o texto vai dizer, é derramado sobre a carne. É a humanidade que é castigada. Então é o pecado da humanidade, dos anjos. Essa interpretação fantasiosa, ela não tem lastro bíblico. Só nos resta um, então. E de fato é a interpretação mais simples. Aprendamos a fazer isso. Muitas vezes é a interpretação mais simples mesmo que nos conduz à verdade. É a Bíblia explicando a Bíblia. Olha o contexto anterior, desde o capítulo 4, nós separamos a descendência de Caim e de Abel. Isso está muito claro no contexto de Gênesis. Nós vimos a genealogia passada, a genealogia de Sete. Agora, portanto, o que nós temos aqui? Uma mistura das genealogias. E esse é o grande problema. Filhos de Deus era um termo usado para descrever a descendência santa. Quando você pega, por exemplo, a genealogia de Jesus Cristo lá em Lucas, ela é uma genealogia de trás para frente. Ela começa em Jesus e ela vem descendo até chegar em Adão. Quando chega em Adão, faz Adão, o filho de Deus. Os filhos de Adão são chamados filhos de Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, em Enoque, ele passou a invocar o Senhor e passou a ser conhecido por isso. É possível que já naquela cultura, esse povo religioso, esse povo que tem uma aliança, fossem conhecidos como filhos de Deus. Os filhos dos homens, em oposição a isso, são aqueles que têm a sua principal identidade arraigada no orgulho humano e carnal, e não na divindade. Não querem nada com Deus. São somente homens, filhos de homens. O que acontece aqui? Penso que superada essa polêmica, o grande problema do texto e o grande alerta para nós é o momento em que famílias piedosas e santas, uma linhagem que crê na promessa, começa a se misturar com pessoas que não temem a Deus. Por isso que nós teremos um grande problema. Se o pecado e a depravação ficassem localizadas somente na semente de Caim,
Deus não precisava mandar o dilúvio. Uma semente estaria bem, outra semente estaria mal. O problema é que o pecado entra, a violência entra agora na família santa e esta é corrompida, ficando apenas com um mínimo remanescente. Esse é o grande problema. Vamos para a segunda polêmica do texto, tá certo? Alguns argumentos que eu levantei aqui vão desarmar outras interpretações. O texto vai dizer, no verso 4, que naquele tempo havia gigantes. No original, Neflins. Aí a imaginação pira de novo, né? O que são Neflins? São gigantes, seres mistos e híbridos que nasceram da junção de homens, de anjos e mulheres. Eita, Neflins. Criaturas, sei lá, que têm asas aladas, gigantes sobrenaturais. Meu irmão, muito empolgante. Mas é mais ficção científica do que teologia bíblica. Olha o que acontece aqui nessa circunstância. Primeiro, preste atenção no verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes ou neflins na terra. E também depois, quando os filhos dos homens de Deus possuíram as filhas dos homens. Olha só. Primeiro que essa ideia de que eles são gerados por causa dessas uniões entre filho de Deus e filho do homem, nem tem base no próprio texto. Já existiam antes disso. De alguma forma esse processo se intensifica e tem outras implicações, mas eles já existiam. Quem seriam então esses neflins, esses gigantes? Esse termo aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6 e lá em Números capítulo 13. Quando chegamos lá em Números, olha que interessante, não há polêmica nenhuma ali. É naquela ocasião em que vai haver a conquista da terra prometida. Moisés manda 12 espias para verificar aquela terra, se era boa. Os 12 espias vão lá. Quando chegam lá, eles acham quem? Gigantes. Quando a gente lê esse texto, a gente não imagina que seja uma criatura híbrida, a mistura de anjo com os homens. São simplesmente homens de estatura elevada. A própria interpretação do texto no verso 4 vai dizer, na verdade, na parte final do verso 4, que eles eram valentes, poderosos. Sabe o que acontece aqui, irmãos, de forma muito simples? A época pré-diluviana, até como épocas que são antes de processos civilizatórios, é marcado por grandes guerreiros. É interessante quando a gente vai pegar até mitologias, né? Mitologias de Jorge Amart, mitologias de Tolkien. Eles fazem assim, uma era que as coisas se organizam, e antes disso era de heróis, onde haviam homens fortes que centralizavam o poder de forma despótica. É isso que acontece aqui no texto bíblico também. Antes que houvesse um processo de civilização, haviam homens poderosos, valentes e fortes, gigantes, neflins, homens caídos, homens opressores. Lembra Lameque? Lameque é um destes aqui. O que acontece é que no tempo de Noé isso estava pulverizado. Existiam muitos deles, ou seja, um tempo de decadência moral. Homens fortes e grandes, mas opressores e violentos. Sabe qual é o verdadeiro problema? O verso 4 vai dizer, naquele tempo havia esses gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram filha dos homens, a qual lhe deram filhos, estes foram valentes. Esse é o detalhe que não pode passar despercebido na sua leitura. O que o texto bíblico está nos ensinando é que existiam homens violentos e opressores. Mas esses homens faziam parte da descendência de Caim. Quando houve a mistura, eles entraram na descendência de Sete. O grande problema não é que esse mundo cultue homens violentos. Não é que esse mundo se curve diante de figuras malignas. É quando dentro da igreja, dentro do povo de Deus, começa a haver pessoas se prostrando. É quando nas nossas descendências e no meio do nosso povo, nós começamos a produzir homens malignos assim. Já pensou que coisa séria? Algumas gerações atrás, os heróis da descendência de Sete eram Enoque, o homem que andou com Deus e que já não era. Era Enos, que organizou o culto a Deus, um reformador. Agora os heróis desse povo parecem com Lameque da descendência de Caim. Eles cultuam, eles admiram homens violentos e soberbos. Perceba, igreja, como isso é sério.
Quem são os nossos heróis? São homens piedosos, de oração, que buscam a Deus? Ou são homens violentos e malignos, tal qual o mundo? Se a gente se coloca num processo de ovação ao lado do mundo, é porque nós estamos assimilando a cultura deles e jamais influenciando. Esse é um grande problema. Chegamos então à terceira polêmica do texto. Tem uma que é semi-polêmica, eu vou passar por ela rápido e chego a outro ponto difícil aqui. Gênesis né? Olha o que acontece. A primeira reação de Deus, ainda quando ele fala da mistura das descendências, é que ele vai dizer assim, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Há quem entenda que a partir daqui a idade dos homens diminui, tá certo? Não é verdade. Nós veremos que depois do dilúvio, em outras genealogias que trataremos, tem homem que vive 300 anos. Não é esse o ponto aqui. A interpretação mais clara e mais simples, novamente, é que a partir desse dia, que começou a haver a mistura, Deus já sabia onde dá e Deus disse, 120 anos. Depois disso, o meu espírito vai deixar de segurar essa estrutura aqui. Vai deixar de segurar a vida dos homens, vou soltá-los, haverá destruição. 120 anos, portanto, foi o tempo do aviso a Noé e o tempo que ele construiu a arca. Daqui a 120 anos, eu vou entrar com juízo. Veja que Deus dá tempo, Deus dá oportunidade, Deus dá aviso, Deus faz as trombetas tocarem, tá certo? Agora cheguemos à polêmica. Depois que fala sobre... Primeiro tem essa mistura. Depois tem o resultado da mistura. A igreja começa, o povo de Deus começa a cultuar a violência e homens maus. Os seus heróis mudam. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Expressão forte, né? Ela contraria algumas das nossas percepções que a própria Bíblia nos diz. Por exemplo, o texto vai dizer, sagrado, lá em Números, que Deus não muda. Ele não é homem para que mude. Se Deus é imutável, como é que ele poderia se arrepender? Se Deus é perfeito, como é que ele poderia se arrepender se o arrependimento pressupõe um erro? O que existe aqui, meus irmãos, é aquilo que na teologia nós chamamos de antropopapia. É uma espécie de acomodação na linguagem. Não é que Deus se arrepende, mas para que a gente entenda. Sabe quando o pai ele se abaixa para falar com o filho na linguagem dele, e vai tentar se comunicar com a criança? Deus está tentando se abaixar para conversar conosco. Ele usa essa expressão justamente para que a gente entenda o tamanho do pesar de Deus. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Não é porque nós cremos que Deus é imutável, que Ele é estático, não, tá certo? Ah, pastor, que filosofia é essa aí? Estático é Deus que não se mexe, Deus que não se move. Não é isso. Ele responde às suas atitudes. Ele não volta atrás daquilo que Ele diz na sua palavra empenhada. A sua lei, o seu caráter é imutável, mas Ele diz, se você se arrepender, você será salvo. Se você persistir no seu caminho, eu mando juízo. O que acontece é que Ele muda a sua resposta à circunstância, a depender de como agimos ou procedemos. É isso que acontece aqui. O povo pecou tanto que Deus, que estava numa posição de conservar a criação, agora muda e diz, eu vou destruir a criação. Ele não mudou no seu caráter, Ele não mudou na sua lei, Ele inclusive avisou e agora Ele vai aplicar a sua sentença. Não pense que Deus é estático. Ele responde sim à sua obediência ou desobediência. Ele responde sim ao grau de perversidade no meio do povo. Ele não é inerte, ele não é omisso, ele agiu aqui. Esse é o contexto do grande reset que Deus fez um dia. E a partir dele eu quero refletir com você sobre o grande reset que Ele fará no final de tudo. Nós olhamos muito para o mundo, tá certo? E de fato há sinais que estarão no mundo. Eu não costumo fazer muito isso não, mas acho que o contexto pede. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. E deixa o dedo ou um marcador de página aí, porque a gente vai voltar para Gênesis, tá certo?
Mas já que a gente vai fazer essa comparação do primeiro reset e do segundo, olha o que Paulo vai dizer sobre o contexto do segundo reset de Deus, quando ele for criar novos céus e novas terras. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Parece os heróis daquele tempo, Neflins, gigantes do mal. Há um contexto moral que nós devemos observar nesse mundo, uma degradação e uma depravação. Verso 4 ainda: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do que prazeres e amigos de Deus. É claro que isso diz respeito ao mundo em primeira instância, mas não só ao mundo. Aí vem um pulo do gato aqui. Verso 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Onde é que o mundo tem forma de piedade, irmão? O mundo não tem forma de piedade, não. Paulo está dizendo que no contexto do grande reset que está por vir, a depravação não é só lá fora, não. A depravação vai ser dentro da igreja. Pessoas que terão aparência de piedade, mas vão negar o poder da piedade. O que é o poder da piedade? É o poder do evangelho de transformar vidas. Pessoas que serão imorais, coração endurecido, que serão violentos, que pregarão doutrinas de homens. O que eu quero lhe alertar nessa noite é que você não deveria ficar só se preocupando com o mundo e a sua decadência, não. Nós devemos nos preocupar com a igreja e com a pureza da igreja. Porque se há um sinal que as coisas caminham para o fim e para o colapso, não é quando o mundo é mundo, não. O mundo é o mundo sempre. É quando a igreja se torna mundana. É quando a igreja assimila os princípios e os valores do mundo. É quando a igreja se mistura com o mundo. É quando as famílias da igreja, elas cedem espaço para que os nossos filhos, eles se misturem com esse mundo. Nós não temos critérios, nós não temos instrução. Parece que tudo é a mesma coisa e não é a mesma coisa, tem consequência. Você tem que cuidar da linhagem santa. Você tem que cuidar da sua família. Agora é claro, que por um lado, pelo menos na nossa escatologia, à medida que as coisas pioram, nós sabemos que no final Cristo vai voltar também. Então isso traz consolo. Quando olhar para esse contexto, quando você se alarmar com o mundo e quando você se entristecer com a igreja, quando você vê as famílias cristãs muitas vezes passando por crises, por um lado você tem esperança. Está perto de Deus resetar tudo. Tem os dois lados, os dois efeitos e a atenção que essa doutrina produz no coração. Mas, se nós cremos que o contexto se parece demais do tempo de Noé e do tempo que Paulo prefigura com o nosso tempo, nós chegamos na segunda questão. Quem vai participar ou quem será componente dessa nova criação e desse novo começo? Essa é a pergunta da noite, tá certo? Ela vai acontecer. Não sabemos como. Nos parece que está perto. Quem vai fazer parte da nova criação? Versos 8 até o verso 10. Volta para Gênesis. Nós iremos ler mais uma vez. E agora eu vou descobrir quem marcou e quem não marcou. Mas não vou fazer um julgamento não, eu também não marquei, tá certo? Volta para Gênesis, é fácil de achar. Gênesis 6, do verso 8 até o verso 10. Quem serão os componentes desse novo começo? Peço que a igreja leia, por favor, versos 8, 9 e 10. Quem vai ser o componente do novo mundo? Se nós pensamos nesse novo mundo como um propósito de uma elite, de reiniciar tudo, certamente os homens que comporiam
ou que estariam numa posição de privilégio, seria a elite econômica, cultural, seriam os iluminados por esses valores que são defendidos e abraçados por eles. De algum modo, grande parte seria marginalizada nesse processo. Mas se nós pensamos no reino de Deus, a dinâmica é inversa. No reino de Deus, não são os grandes, são os pequenos. Não são os poderosos, são os fracos. Não são os ricos, são os pobres. Não são aqueles que são aclamados como iluminados, são aqueles que têm o espírito quebrantado que entram no reino. Quem fará parte do novo mundo que Deus está fazendo? Nós entramos aqui agora na figura de Noé, não tem mais polêmica, tá certo? Mas tem um ajuste muito importante na história desse homem que aparece aqui. A primeira informação sobre ele já corrige interpretações legalistas. Nós estamos vendo isso aqui na quinta-feira, como nós podemos pegar textos como esse e fazer uma aplicação legalista. Você poderia dizer, quem vai fazer parte desse novo mundo? Os homens que são corretos, homens que são fiéis, mulheres que são impolutas, crianças que são obedientes. O problema, irmão, é quando a gente começa por aí, a gente está, na verdade, defendendo obras. Constantemente a igreja faz isso sem perceber. Eu não quero dizer que o povo de Deus não é marcado por boas obras. Eu quero dizer que o evangelho nunca começa com as boas obras. O evangelho começa com a graça de Deus. Quem fará parte do novo mundo? Aqueles que a graça escolheu. Não são os melhores, não são os aprovados, não são os superiores. Deus escolhe inclusive as coisas loucas e as coisas fracas. Parabéns, você é um eleito de Deus. Deus escolheu os piores. Parabéns. Olha como é interessante, como começa a descrição de Noé. A primeira coisa que é dita então no verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Essa é a explicação. Oi, voltou. Essa é a explicação para todo o comportamento diferente dele. Do alto o Senhor viu aquele homem, se apiedou, teve graça dele e o separou. Como é que Noé conseguiu lidar com o mundo pecaminoso e permanecer íntegro e são? Como é que você consegue viver num ambiente de trabalho que as pessoas são corruptas e imorais? Você permanece sã. Como é que você consegue adorar o Senhor se no meio da tua família parece que ninguém se importa com Deus e às vezes tripudiam e debocham da sua fé? É a graça de Deus que faz isso. A explicação não está em Noé, a explicação está no Deus que escolheu Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deixa eu lhe dizer que você está nesse texto aqui também, tá certo? Noé era a descendência da promessa. Se Noé morre, não há promessa. Se não há descendência de Noé, não há Cristo. Se não há Cristo, não há igreja do jardim, não há você. Deus achou graça, Noé achou graça diante de Deus e você também achou. A salvação que veio através de Noé também foi graça para a sua vida e para a sua família. Primeira verdade, então, é pela graça que somos escolhidos e que nós somos salvos. Se um dia você vai estar no novo mundo que Deus criou, não é porque você faz parte de uma elite. Não seja orgulhoso, jactancioso, você está ali por graça. Se alguém lhe perguntar por que Deus escolheu você para participar do novo mundo, responda: eu não sei. Eu não me escolheria. Foi graça, soberana, incondicional e eterna. É nisso que nós cremos, esse é o Evangelho. Agora é claro que a graça, ela tem frutos ou manifestações do seu poder. Nós não negamos o poder da piedade. Uma vez que há graça sobre Noé, há frutos. O verso 9 vai falar sobre esses frutos. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Duas descrições simples, mas que atestam o caráter e a conduta de Noé. Primeiro, quando se fala em justiça, o contraste imediato é com a depravação ao seu redor. Os homens eram violentos e imorais.
Noé, no entanto, permanecia firme na lei de Deus. Ele continuava obedecendo ao livro, às instruções, à religião e à lei de Deus. Esse é o primeiro aspecto, tá certo? Que você precisa observar naqueles que você suspeita que estão indo para o novo mundo. Eles são alcançados pela graça, mas essa graça produz neles justiça. Eles têm um comportamento diferente do mundo corrompido. Depois tem uma palavra que complementa, né? Noé era justo e íntegro. Integridade pode dizer respeito à inteireza. Ele era justo em todos os aspectos da sua vida. Era correto nos seus negócios, era correto no trato com a sua família, era correto na aliança do seu casamento, era correto na sua religião, era correto no trato com seus vizinhos, um aspecto de integridade. Mas quando eu vejo esse termo, eu me lembro que ele é muito usado na teologia bíblica, inclusive no Novo Testamento. Quando fala-se, por exemplo, de escolhas de oficiais. De novo esse assunto. Os requisitos não é integridade? Integridade é aqui no sentido de reputação. Noé gozava de uma boa reputação. Ele foi zombado por sua justiça, não poucas vezes. Mas os homens, quando zombavam dele, não falavam que ele era hipócrita. Não falavam que ele era alguém que fingia ser o que ele não era. Podiam o chamar de tolo e radical. Mas ele era íntegro, ele obedecia à lei de Deus. Esse aspecto precisa ser considerado por nós também, tá certo? Se você diz que está indo para o novo mundo, mas você é igual aos habitantes do antigo mundo, talvez você esteja enganado. Ou talvez você esteja enganando o povo de Deus. Você precisa ter um padrão ético e moral diferente. Você não vai ser salvo por causa disso. Mas é por causa da salvação que você produz isso na sua vida. Quais são as marcas, então, daqueles que vão participar do novo mundo? São salvos pela graça, têm um comportamento diferente do mundo. Em terceiro lugar, eles fazem isso por causa da sua comunhão com Deus. Só uma expressãozinha pequena, para a gente encerrar essa descrição. Ele andou com Deus. Tem tanta teologia aqui compactada. Adão andava com Deus na viração do dia. Semana passada nós vimos, Enoque andou com Deus e por isso foi traslandado. Andar com Deus é ter intimidade com o Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Ou seja, não é somente um homem moral e ético. Não é somente um homem correto nos seus negócios. Não é somente um homem leal e confiável. É um homem religioso. Aplico isso a você que está aqui nessa noite. Pela graça de Deus, ainda que seja graça comum, você pode ser reconhecido como alguém correto nos seus negócios. Ainda temos homens honestos, graças a Deus. Você pode ser uma mulher respeitável, que cuida da sua família, que não há o que se falar sobre você. Mas a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: você caminha com Deus? Por caminhar com Deus, entenda. Você ora regularmente. Ler a Escritura e conhecer a Deus faz parte da sua rotina. Você tem vindo à casa de Deus para adorar a Deus? Você encontra Ele na viração da semana? Se não, apesar da sua moralidade, você ainda faz parte da antiga criação. A nova criação é um povo adorador. Eles buscam a face do Senhor. Eles adoram o nome de Deus. Talvez hoje seja um dia de desmascarar você para o seu bem. Se você não adora a Deus com regularidade, se você não caminha com Deus com habitualidade, você não faz parte da nova criação. Mas você pode fazer ainda, tá certo? Lembra, Deus dá um prazo. 120 anos. Não sei qual é o tempo que a gente vai ter aqui. Mas se você reconhece que ainda não está incluído naqueles que serão salvos no grande recomeço, você tem que se arrepender hoje. E você tem que participar dessa obra que Deus está fazendo. Última parte do texto. Nós precisamos encerrar. Vimos aqui o contexto da nova criação. Os componentes ou participantes dessa nova criação. E agora nós veremos a comissão que recebemos na nova criação. Versos 11 ao 22. Vamos ler de forma alternada? São alguns versículos. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles, todos juntos. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus ordenar. Como é que Noé participa então desse enredo? Como é que nós devemos participar do enredo que Deus está construindo e do grande reset que Ele está preparando? A primeira coisa, irmãos, é que nós devemos concordar com o parecer de Deus. Antes de anunciar o juízo, Deus chama o seu servo e diz: o homem é mau, todo o seu desígnio é mau, eu vou destruir toda a terra. Ele não precisava ter feito o preâmbulo, você entende isso? Ele quer que Noé concorde com ele no seu juízo. É interessante que a possibilidade de tradução de arrependimento é concordar com Deus. Arrepender-se é concordar com Deus. Noé está sendo chamado a olhar o mundo ao seu redor pela visão de Deus e não pela visão dele. De modo semelhante, é assim que nós devemos participar desse momento. Ou você acha que no tempo de Noé não houve avanços tecnológicos? A gente viu em Gênesis 4 que houve. Será que não havia progresso econômico? Será que os homens poderosos e os heróis não davam benefícios sociais? Possivelmente davam. Uma leitura carnal e mundana talvez achasse que estava tudo bem. Talvez diminuísse o peso do pecado e a gravidade da corrupção. Nós não somos chamados a agir assim. A primeira coisa que Deus quer que façamos hoje como resposta a essa verdade é concordar com o parecer divino. Sim, o mundo está mal. Sim, os desígnios do coração dos homens são maus. Sim, há problema na religião. Sim, eu vejo o pecado. Sim, eu não estou conformado. Sim, eu quero que Deus venha e coloque ordem em tudo. Porque quando a gente ignora essas coisas, nós andamos no mesmo curso do mundo. Quando nós ignoramos essas coisas, nós nos acomodamos e nós paramos de desejar mudança. Nós paramos, inclusive, de anelar pela vinda de Cristo, porque a gente está confortável aqui. Não fique confortável aqui. Deve haver uma inquietação no seu coração. Concorde com o parecer de Deus. Esse mundo é mau. Aqueles que estão concordando com esse parecer estão sendo preparados para o grande reinício que Deus vai fazer. Aqueles que vivem a sua vida casando, se dando em casamento, bebendo e festejando, esses passarão quando Deus renovar todas as coisas. Primeira coisa, então, nossa comissão é concordar com a visão de Deus. Depois, é confiar na sua palavra e na sua salvação. Nós vemos isso aqui de duas formas, tá certo?
A primeira delas é a construção da arca. Quantos côvados? Bem, alguns vão fazer os cálculos aqui, tá certo? 22 metros de largura, 13 de altura e algo que parecia metade de um estádio de futebol. Esse era o trabalho de Noé com a sua família. Já pensou 100 cães de Jafé? Bora, meu filho, bora me ajudar, pega a madeira, pega o betume. Caramba, pai, que trabalheira. 120 anos. Agora veja, aquilo era um exercício de fé. Por quanto tempo Noé não teve que lidar com zombaria? Mas aquela arca era a salvação dele e da sua família. Ele permaneceu, ele foi fiel. 120 anos. Você está há quanto tempo no evangelho que já está cansado? É interessante que 2 Pedro ele vai falar sobre Noé e vai usar como uma figura para essa questão que muitas vezes os falsos mestres ficam aperreando na igreja. Cadê Jesus que não volta? Olha o tempo que vocês estão dizendo que Jesus vai voltar. Faz parte. Nós cremos na palavra, nós confiamos na promessa, nós permanecemos e nós não ligamos para a zombaria do mundo. Uma coisa é certa, uma hora ele volta. E quem estiver zombando vai ficar fora da arca. A arca, irmãos, é uma das tipologias do nosso Senhor Jesus Cristo. O dilúvio é o juízo de Deus que vai ser derramado. Mas quem entrar dentro daquela arca vai ser abrigado, vai estar seguro. Nós devemos confiar na palavra e na salvação de Deus. Ainda que debochem da sua fé, ainda que menosprezem o evangelho, entre na arca. Leve sua família para dentro da arca. Todos os dias pegue sua madeira e o seu betume. Vá construindo um altar dentro de casa. Essa é a sua parte. Veja que Noé fez isso. Alguns vão dizer que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Ninguém ouviu ele, mas ele levou sua família. Há controvérsias. Tem um filho aqui que se desvia depois, tá certo? Mas o princípio é esse. Você precisa colocar a sua família dentro da arca. Você precisa pregar esse mundo, inclusive, que há uma salvação. O segundo termo teológico que aparece aqui, que fala sobre confiar na palavra e na salvação de Deus, é a aliança. É interessante, irmãos, que esse é o primeiro texto da Bíblia, que é a palavra aliança. Essa doutrina tão preciosa para nós, ela aparece de forma explícita, tá certo? Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Alguns críticos da teologia do pacto, não vou adentrar nessa questão porque não tem tempo, vão dizer que só aparece aqui a aliança, então antes não tinha. Como é que a gente pode dizer que tem uma aliança com Adão no Éden? Mas é interessante que o verbo aqui, estabelecerei, ele pode ser usado como confirmação de algo que já existia. E como não há muitas explicações no texto, o que acontece aqui é que já havia esse substrato na mente de Noé. Ele sabia que havia uma aliança de salvação. Essa aliança foi feita lá em Adão e foi passando pela sua descendência. O que está sendo dito aqui é: Noé, você é o portador da aliança. Eu estou confirmando a aliança com você, a aliança da salvação. Eu sou o Deus da sua família, eu sou o Deus do seu povo. A partir de você, mesmo que o juízo caia, você ficará de pé. Deus tem uma aliança de salvação com o seu povo. Você precisa então reconhecer que o mundo está perdido. E você precisa correr para a arca e se abraçar nessa salvação, confiar na aliança de Deus. Instruir os seus filhos, cultivar esperança no coração da tua família e com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua fidelidade, anunciar esse mundo. Pedro vai dizer também que Noé era um pregador da justiça. A sua postura, a sua consistência pregava a esse mundo que havia uma salvação, que haveria um juízo. Quem quisesse crer, poderia. Nós devemos então manter firmes. E por fim, os versos 14 a 18, nós percebemos a obediência. É interessante que junto com essa aliança, o mandato da criação é renovado. Veja o mandato de crescer e multiplicar. Ele pega os 3 filhos e bota dentro da arca. Veja o mandato de cuidar da criação que Adão recebeu. Ele vai ter que pegar 2 animais de cada par, de cada espécie, os pares. Ou seja, ele está assumindo o lugar de Adão na nova criação. Esse é o papel de Noé. E o que é que ele faz?
ele obedece. Nesse sentido também, Noé prefigura Jesus Cristo. Ele recebeu as ordens para a salvação. Ele obedeceu nos seus mínimos detalhes. E agora ele é o novo Adão. Haverá um recomeço. E quando esse recomeço chegar, quem estiver em Cristo irá triunfar sobre as águas do juízo. Irá usufruir de um novo mundo que Deus fez sem pecado. É interessante que quando os homens aí fora falam sobre grande reset, eles têm medo. Quando falam sobre teorias de fim de tudo e recomeço, eles têm medo. De fato, se for homem fazendo, poderia nos preocupar. Mas quando a gente lembra que o grande reset da Bíblia é Deus que vai fazer, e que nós temos um Noé, um Jesus que obedeceu e que vai garantir que nós estaremos seguros, eu pergunto, por que temer? Esse mundo é mau, não se apegue a ele, ele vai passar. Ande humildemente na presença do seu Deus, seja íntegro no meio dessa geração pervertida. Concorde com o juízo de Deus, confie na salvação de Deus, abrigue-se dentro da arca e anele pela vinda de Jesus. O grande reset, o juízo final, para nós, não é destruição, medo e desespero, é a vitória do Rei. Ele colocará o mundo em ordem. Os heróis desse mundo, os lameques e tiranos, serão destruídos, pisoteados, esmagados. O herói da cruz reinará. O rei do dilúvio governará. As águas purificarão esse mundo. E nós estaremos com Cristo, celebrando a vitória do rei. Não tema. Prepare-se, anele e veja o que Deus vai fazer. O nosso rei voltará e fará novos céus, nova terra, onde a graça vai triunfar.